Bom dia, pessoal. Este é o dia que fez o Senhor, portanto vamos nos alegrar nele e agradecer por termos o privilégio de acordar mais um dia. Hoje vou-vos falar de uma história, de uma parábola que está em Lucas, no capítulo 18, que fala sobre uma viúva e um juiz iníquo. E vou passar a ler. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava o homem. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva que ia ter com ele, dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis atendê-la. Mas depois disse consigo: ainda que não tema Deus, nem respeite os homens, todavia esta viúva me molesta. Hei de fazer-lhe a justiça, para que enfim não volte e me importune muito. E disse o Senhor: ouvi o que diz o injusto juiz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Esta parábola foi contada por Jesus e, curiosamente, é o único evangelho em que temos esta parábola relatada, em que relata de uma história, portanto, de uma viúva que ia constantemente ao juiz, que era um juiz iníquo, ou seja, um juiz injusto, por alguns motivos. Primeiro, porque não temia a Deus, e nem temia aos homens. Quando aqui diz que não temia aos homens, era ele não tinha respeito pelos homens. Note-se que as viúvas sempre foram, ainda hoje isso acontece, as viúvas sempre foram um tipo de estatuto, de estado, um tipo de estado de certas pessoas, de mulheres, não é? Na sociedade, que eram pessoas que se tornavam pessoas mais debilitadas, porque não tinham os seus maridos, porque, por exemplo, se os maridos morressem, a morte do marido, se os maridos tivessem tido dívidas, passava para elas passavam a ser responsáveis por aquilo que os maridos tinham, por exemplo. Eram pessoas que tinham que ter uma atenção redobrada. Nós temos, por exemplo, no livro de Tiago, no capítulo 1, versículo 27, que diz: a religião pura e imaculada para com Deus é esta, atenção, visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações. Mas também temos no Antigo Testamento, em Êxodo, no capítulo 22, quando o Senhor nos dá as leis acerca da imoralidade, da idolatria e as leis civis. Ele diz no capítulo 22, versículo 22, a nenhuma viúva nem órfão afligireis. Portanto, este juiz estava a afligir esta viúva. Primeiro, porque não estava a julgar o caso dela com a justiça e com a autoridade que lhe tinha sido outorgada para julgar o caso dela. Mas também não estava a ter nenhuma ética nem moral para com esta viúva. Porquê? Porque esta viúva deveria ter uma atenção redobrada. Portanto, ele, ao não estar a tratar da situação desta miúda, desta viúva, ele estava a afligir esta viúva. Pronto, só que esta viúva foi lá constantemente e pediu ao juiz para julgar a sua causa. E aqui diz, por algum tempo não quis atendê-la, mas depois ele com a própria boca ele disse: ainda que não tema a Deus nem aos homens, todavia eu vou resolver a causa desta viúva porque me chateia, porque me molesta. Portanto, a moral, digamos, a ênfase desta parábola é a perseverança na oração. Ou seja, se um juiz que é injusto, que não pratica a justiça, que pratica a imoralidade, que não se atenta à causa de uma viúva que tinha o seu estado mais debilitado, se um juiz acaba por julgar e acaba por praticar a justiça, mesmo ele não temendo a Deus, quanto mais o próprio Deus, que é justo e que é santo e que é verdadeiro, não nos julgará, não nos ajudará nas nossas causas, não combaterá por nós nas nossas causas, ainda que tardio. Diz aqui: e Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele. Portanto, a mensagem desta parábola é nós colocarmos as nossas coisas diante de Deus, temos perseverança na oração. E a perseverança na oração não é a repetição de palavras, porque Deus não é surdo, não é? Mas colocar de verdade as nossas causas, seja o que for, uma entrada num trabalho, uma entrevista, o Senhor é para ir.
Senhor, isto é da tua vontade, ser perseverante nas causas que nós colocamos diante de Deus e não desistir delas, ok, pessoal? Portanto, esta é a moral desta parábola que eu vos queria falar no dia de hoje, dia 11 de setembro, que é o dia das castanhas, ok? Portanto, vamos comer castanhas, quem gostar, e desejo a todos um dia muito feliz e que sejam perseverantes nas vossas causas, naquilo que vocês precisam de colocar diante de Deus, que não desistam, tá bem? E um grande beijinho. E agora vou trabalhar porque estou aqui parada numas vivendas a seguir a Rio de Moro, que é a caminho do meu trabalho, que é um caminho que eu encontrei por aqui. Portanto, agora vou trabalhar, que está na hora. Está bem? Beijinhos! Tchau!